A paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um tema para a nossa meditação, e você pode compartilhar esse vídeo com seus amigos, ajudando assim a divulgar a palavra de Deus. O tema de hoje é no livro de Efésios, a carta aos Efésios, no capítulo 3 e no versículo 14, onde o apóstolo Paulo diz assim: prossigo para o alvo, para ganhar o prêmio. O apóstolo Paulo, ele estava dizendo que ele estava prosseguindo para um alvo. E à medida que ele prosseguia para esse alvo é Cristo, ele caminhava em direção a Jesus Cristo para ser semelhante a Jesus Cristo na terra. O objetivo dele caminhar para esse alvo, para ele ser igual ao Senhor Jesus Cristo na terra. E o prêmio que ele fala aqui, para ganhar o prêmio, esse prêmio é ser semelhante a Cristo no céu. Então, para a caminhada dele, eu estou caminhando para Jesus Cristo aqui na terra, estou sendo semelhante a Ele aqui na terra, e quero ser semelhante a Ele no céu, quando alcançar o prêmio. Qual é esse prêmio? É o prêmio do chamado celestial. Apóstolo Paulo, todos nós conhecemos a sua história, a história de um homem culto, um homem que foi formado, estudou na escola de Gamaliel. Ele mesmo diz que ele era judeu da tribo de Benjamim, foi circuncidado ao 8º dia, mas ele teve esse encontro pessoal com Jesus. E ao ter esse encontro, ele diz que todos que alcançam a maturidade devem ver as coisas desse modo. De que modo ele está falando que deveriam ver as coisas? A maturidade espiritual, ela é alcançada à medida em que nós militamos, à medida em que o cristão vai militando na fé, no conhecimento das coisas de Deus, ele vai adquirindo essa maturidade espiritual. Apóstolo Paulo fala que ele prosseguia para o alvo que é Cristo, porque a sua cidadania, ou a cidadania do cristão, ela não é terrena, mas ela é uma cidadania espiritual. Ele diz: nós somos cidadão do céu, a minha cidadania, ela é celestial. Então eu prossigo para Cristo, para me tornar semelhante a Ele. E aí ele começa a dizer uma coisa: eu valorizava algumas coisas nessa vida. A partir do momento que ele teve esse encontro com o Senhor Jesus Cristo, que ele muda a sua trajetória, ele muda o seu modo de pensar, o seu modo de agir, ele fala assim: o que era para mim lucro, passei a considerar perda. Tudo aquilo que eu valorizava, tudo aquilo que para mim realmente tinha um valor, eu passei a desprezar. Eu não diria desprezar, mas utilizar esse conhecimento e essa sabedoria de uma outra forma. Desprezar aquele conhecimento secular, que não era pouca coisa. Vamos começar a pensar então de que o apóstolo Paulo falou que ele era da tribo de Benjamim, ele era um conhecedor da lei, formado por Gamaliel, um dos melhores, eu diria, teólogos da época do Velho Testamento. Mas aquele conhecimento dele era uma religião. O que essa religião tinha? Paulo era ligado à lei. Paulo, ele tinha uma religião de tradição religiosa judaica. E essa tradição toda, essa religião, esse formalismo religioso que ele tinha, ele era um formalismo religioso de uma tal forma, tão arraigado dentro dele, por ser também fariseu. Ele era irrepreensível segundo a lei, mas ele não havia coisa humana nele, ele não havia misericórdia. Ele era irrepreensível e sem misericórdia quando ele queria
praticar os atos que para ele, no seu entendimento, segundo a lei, eram atos que agradavam o Senhor Deus. Então ele começa agora a colocar uma situação dizendo assim, diante da grandeza, por que era perda para ele? Todo o seu conhecimento que ele tinha até aquele instante, até aquele momento daquele encontro seu com o Senhor Jesus, ele considera aquilo perda porque diante da grandeza do conhecimento de Cristo. A partir do momento que a revelação do Espírito Santo entra no coração de Paulo, Jesus se revela a ele, revela aquele conhecimento da salvação e o conhecimento de Deus na vida dele, um verdadeiro, houve um momento na sua vida em que ele recebe a pessoa bendita do Espírito Santo. Ele começa a entender então o que era a verdadeira revelação da palavra de Deus. E aí ele começa a considerar todo aquele conhecimento que ele obteve da lei, dos mandamentos, aquilo, e o conhecimento secular dele não levava ele também à misericórdia. O próprio Jesus disse que as coisas que eles, o fariseu, os saduceus, guardador da lei, eles davam dízimo do cominho, eles faziam todas as coisas que a lei pedia, mas eles não obedeciam uma coisa que também a lei exigia, que era a misericórdia. E o apóstolo Paulo não conhecia essa misericórdia, mesmo sendo um conhecedor da lei. Então ele ao receber esse conhecimento de Cristo, ele falou assim, olha, eu agora vou esquecendo-me, olha bem, eu vou esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. As coisas que ficaram para trás. Tem muitas pessoas que estão impedidas de prosseguir para frente na sua vida, na sua caminhada, até mesmo na sua caminhada espiritual ou sua caminhada dos negócios, porque estão presas a alguma coisa do passado. Começam a pensar que um dia foram alguma coisa na vida, e começam a se esquecer que ao receber o Cristo, o Salvador nas suas vidas, recebeu também várias mudanças, o modo de pensar, o modo de agir, é diferente do que pensava no passado e agia no passado. Então Jesus nos dá uma nova dimensão de vida, um novo momento na nossa vida. Então o apóstolo Paulo diz, olha, eu vou deixando as coisas que ficaram para trás, eu vou deixando a minha glória que eu tinha lá no passado, isso não faz diferença para mim, eu estou prosseguindo para frente, eu vou avançando. Ele diz, avanço para o que estão à minha frente, adiante de mim. É que tem muitas pessoas que estão presas ao passado. O apóstolo Paulo está dizendo, ó, não fica mais preso ao passado, você deve avançar para frente, você deve tomar posse das coisas que estão na sua frente. Então eu estou dizendo para você mesmo, é uma mensagem espiritual, para você que é cristão, que talvez está parado no meio do caminho, as dificuldades vêm para todo mundo, para você que talvez não professa fé nenhuma, mas essa mensagem ela serve para te encorajar, você não olhar para o passado, você se apegar ao que está diante de você agora, o que está na sua mão. Se é um novo trabalho, que seja esse novo trabalho. Se é esse novo emprego, ou se você deixou de ser um funcionário e agora iniciou-se uma vida, sendo um pequeno empresário, e está aí numa nova fase da sua vida, não fica preso ao passado, naquilo que você perdeu, naquilo que você deixou para trás. Avance para frente, abrace o que está à sua frente agora. Aproveite a oportunidade que o Deus Todo-Poderoso está te dando. Aproveite essa oportunidade. Deus está falando através dessa palavra para você. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu deixei as coisas que ficaram para trás, a minha glória, o meu poder, tudo que eu tinha, a posição importante,
e agora eu sirvo ao Senhor Jesus Cristo, eu estou vivendo uma novidade de vida, estou vivendo um novo momento na minha vida, e essas coisas ficaram para trás, e essas coisas não fazem parte mais da minha vida, porque eu entendi, eu compreendi que existem coisas maiores para mim fazer. E você deve compreender e deve entender também que existem coisas maiores na sua vida que você pode fazer e pode produzir fruto com isso. Nesse conhecimento que o apóstolo Paulo fala, dentro desse mesmo texto, eu trago uma passagem também que Tiago falou, no capítulo 3 e no versículo 13, ele fala de dois tipos de sabedoria. Olha, o apóstolo Paulo fala de dois tipos de sabedoria na vida dele, de conhecimento. O apóstolo Paulo fala de um primeiro conhecimento secular, conhecimento da lei, e depois ele fala de um segundo conhecimento das coisas espirituais que foram reveladas ao seu coração. Então Tiago está falando de dois tipos de sabedoria que encaixa muito bem lá no texto de Paulo, quando ele está prosseguindo para frente para um alvo, está deixando aquela sabedoria humana, terrena para trás, está avançando para a sabedoria espiritual. Ele disse que o Tiago está dizendo que o verdadeiro sábio demonstra a sabedoria pelo procedimento ou por uma obra de mansidão. Olha bem, o verdadeiro sábio, ele vai demonstrar a sua sabedoria pelo seu procedimento, pela obra que ele produz. E a Bíblia Sagrada diz que a sabedoria, que ela vem do alto, que ela é divina, ela é a sabedoria de mansidão. Então, quando ele enumera a sabedoria, Tiago enumerando a sabedoria, ele fala se a sabedoria tiver alguma coisa relacionada a esse tipo que eu vou falar para vocês agora, é uma sabedoria humana e terrena. Se essa sabedoria ela conter nela inveja, amargura, mentira, sentimento faccioso, olha o que o Tiago está dizendo. Se essa sabedoria humana, quando ela é expressada, ela é por meio de facções, é por meio de uma mentira, é por uma amargura às vezes, que a pessoa tem no coração. Às vezes quando existem tantas pessoas que são sábias intelectualmente, são pessoas que têm uma capacidade para escrever livros, que é uma bênção, é uma maravilha. A gente começa a pegar as escritas dessas pessoas, a gente mergulha nesse livro, fica horas e horas. Mas às vezes tem pessoas que, quando a gente conhece elas pessoalmente, doutores, mestres, eles não são pessoas que são boas para se relacionar no dia a dia. Não tem um relacionamento humano. Às vezes são grandes mestres e doutores, mas não sabem se relacionar com os seres humanos. Não tem amor ao próximo, não tem amor, alguns deles não tem amor nem a si próprio. Então uma das coisas nós temos que primeiro amar nós mesmos, para depois a gente conseguir amar o próximo. Pessoas que são invejosas, não vale nada o conhecimento secular ou intelectual que essa pessoa tem, porque não é esse conhecimento que o grande Deus, o grande Senhor, o sábio do universo, o construtor de todas as coisas, ele não nos quer passar, mas é um conhecimento revelador, um conhecimento da sua palavra, do entendimento que vem da mente de Deus. Então Tiago está dizendo que se existe nessa sabedoria esses sentimentos, ela é uma sabedoria animal, terrena e diabólica. Olha bem o que o Tiago está dizendo. Se essa sabedoria humana, ela contém esses elementos nela, ela é terrena, ela é animal e ela é diabólica. Aí a sabedoria, aí vem ele fala da segunda sabedoria. A verdadeira sabedoria olha o que ele escreve aqui. A verdadeira sabedoria o apóstolo Paulo está dizendo lá que ele estava prosseguindo por nova fase na sua vida, porque ele encontrou uma sabedoria que estava acima da sabedoria que ele tinha conhecimento, que lhe foi revelada, ou que lhe foi passada através de escrito, não revelada no coração, mas que veio através dos estudos, que veio através dos livros, dos pergaminhos, um conhecimento que veio de tradições, de doutores e mestres que não tinha a misericórdia no coração.
Então a verdadeira sabedoria, ele começa a enumerar Tiago dizendo o seguinte: essa verdadeira sabedoria, ela é pura, ela é pacífica. O que é uma coisa pura? Nós temos lá na passagem, quando eu falei sobre prossigo para o alvo tem duas coisas na palavra alvo. Tem aquela palavra alvo branco, limpo, uma coisa pura. E esse prosseguir para o alvo, que eu acabei de falar, a pregação minha sobre Cristo é o alvo. Então aqui a sabedoria, ela é pura, ela é pacífica, uma coisa divina, uma sabedoria que onde essa sabedoria chega, ela entra, ela ocupa o lugar, ela enche o espaço, ela toma conta do lugar, porque ela é uma coisa pacífica, ela é imoderada. Olha o que ele está dizendo: todo sábio, um bom sábio, ele é moderado, ele não impõe a sua sabedoria. A sabedoria não é uma coisa que ela é imposta. O próprio Deus diz que a salvação não era pela força, não é pela força, mas é pelo Espírito. O próprio Deus dizendo que as coisas dele não era por imposição, mas é pelo Espírito. Então ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar na sua casa e vou cear com ele e ele comigo. Mas ele precisa abrir a porta. Onde é essa porta? Essa porta é o coração. Essa porta o que é a casa de Deus? O que é a casa de Deus? O que é o templo de Deus? O templo de Deus somos nós, morada de Deus e Espírito. Então quando eu estou abrindo o meu coração, minha vida para o Senhor Jesus Cristo, o maior de todos, então ele entra, ceia e vem morar comigo. Então o próprio Deus diz que essa sabedoria, ela é assim. Deus é sábio até nessas coisas. Então eu falei que ela é pacífica, moderada, depois ela é tratável, cheia de misericórdia. Eu não falei que o apóstolo Paulo está dizendo que a sabedoria que ele tinha antes era irrepreensível e sem misericórdia? No entanto, ele aprisionou os crentes da igreja, ele matou os discípulos, ele arrastou Estevão para ser apedrejado, ele arrastou junto, estava lá na hora que apedrejaram Estevão e tomou a capa dele, a túnica dele, e ficou com as vestes dele lá. Então ele testemunha isso, ele diz que ele era um homem irrepreensível, ele não tinha misericórdia de ninguém, quando era para agir em torno da religião, em nome da tradição, que isso é um perigo muito grande. E de bons frutos. Essa sabedoria, quando ela é espiritual, ela dá bons frutos. Ela é sem parcialidade. Olha, a gente vê tantos sábios aí, intelectuais, que são parciais. Eles fazem a coisa conforme é a favor deles. Então a gente está vendo uma sabedoria humana e animal nesse mundo. Que misericórdia! O apóstolo Paulo, ele falou que ele mudou a sua vida. Tiago está dizendo que a sabedoria, que ela é divina, ela é espiritual, ela é sem parcialidade, ela é sem hipocrisia. A hipocrisia é uma das coisas que tem destruído os seres humanos. Então não vamos ser hipócritas em relação às verdades bíblicas, em relação às verdades da palavra de Deus. Eu não sou nada, eu estou aqui trazendo uma mensagem porque eu acredito que através da palavra de Deus, além de evangelizar o mundo, eu quero colocar você para pensar. Eu quero colocar você, meu amigo, para pensar um pouco na palavra. Não fica só nisso aqui que eu estou pregando, não. Pega a palavra, pega os textos bíblicos que eu citei aqui, vai conferir a palavra de Deus, vai conferir os textos bíblicos,
Estude a palavra de Deus, busque a sabedoria da alta sabedoria divina para a sua vida. E você vai ver que as coisas vão mudar, né? Quero que Deus te abençoe, meu desejo do meu coração, que a bênção de Deus venha sobre a sua vida, a vida da sua família. E vocês, amigos intelectuais, não levem a mal essa modo que eu expressei aqui, mas o que está dizendo aqui não sou eu, é a palavra de Deus. Não é a visão minha, mas é uma visão do apóstolo Paulo, uma visão de Tiago, do apóstolo Tiago, em relação às verdades bíblicas, às verdades do mundo secular, as verdades sobre tudo. A Bíblia tem resposta para tudo. Então, se você procurar na Bíblia, você vai achar resposta para tudo na sua vida. Deus abençoa e divulgue essa mensagem, compartilhe essa mensagem. Se você gostou dessa mensagem, se gostou desse vídeo, se você quer compartilhar com seu irmão, sua irmã, com sua família, com seu amigo, Deus abençoa. Vamos evangelizar o Brasil em nome de Jesus. A paz de Deus para todos vocês.